Olá, amados irmãos, que a paz do nosso Salvador, do nosso Pai esteja com vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras, inscreva-se. O intuito desse canal será aberto aqui no YouTube, dos posts desses vídeos, é alertar os irmãos para que leiam as Escrituras, porque muito do que é ensinado, do que foi ensinado nos templos religiosos, nas denominações evangélicas, protestantes, na Igreja Católica, não está de acordo com o que está escrito, querido. Está adulterado, está profanado, está fermentado, está nos enganando. E eu tenho um texto aqui hoje do profeta Jeremias, no capítulo 14. Nós sabemos que os profetas eles eram videntes, eles profetizavam coisas, eles falavam coisas do futuro. E essa palavra, esse livro, né, dos profetas, os livros dos profetas foram preservados, chegaram aos nossos dias para que nós tivéssemos entendimento do que está acontecendo agora. Isso não é livro histórico, não fala do passado, mas fala de hoje. E eu quero fazer uma leitura aqui a partir do verso 10 até o verso 16 do capítulo 14 do livro do profeta Jeremias. Porque é atualíssimo, tá falando dos nossos dias e nós podemos identificar aqui de quem está falando. Vamos ler, se você quiser me acompanha aí no livro de Jeremias, capítulo 14, a partir do verso 10, que diz assim: Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Ou seja, a hora tá ali, a hora tá lá, a hora tá cá. Eles não têm compromisso com nada. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: Não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Queridos, olha só, o nosso Salvador, ele lá em Mateus 24, ele fala disso. Ele fala que haveria rumores de guerra, fome e pestes e enfermidades e doenças, né? E olha só, está falando da mesma coisa aqui, da mesma coisa. Mas eu disse, assim, no verso 13, Jeremias falou para o nosso soberano Criador. Mas eu disse: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, olha aí o que eles estão dizendo: vocês não verão a guerra, nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Olha do que está falando, querido. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. É cômico, porque eles dizem que o Pai fala com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado e que dizem: nem guerra, nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Queridos, Jerusalém aqui está falando de Jerusalém espiritual, ou seja, nós somos o Israel hoje,
Nós somos o povo. Todo o mundo pertence ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, não pense que está falando aqui de coisa histórica, ok? Tanto que, se você pesquisar isso aqui, você lendo, você vai entender. Está falando de hoje, ok? Olha só. Eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Jeremias disse: Ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, a quem? Ao povo. Vocês não vão ter guerra, não vão ter fome, não vão ter dificuldade. Não é isso, não é isso, exatamente isso que está sendo pregado aí nas denominações religiosas. E olha só, vocês terão prosperidade duradoura neste lugar. Olha a prosperidade, olha a vitória aí. Mas aí o pai fala o seguinte: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei. Nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Queridos, eu faço esse trabalho, eu me insisto para que você desperte, para que você veja que jamais em lugar ou em templo religioso algum você ouvirá essa passagem. Você quase não ouve pregações dos livros, a respeito dos livros dos profetas, porque eles, na sua grande maioria, tanto Isaías como Jeremias, como outros, eles falam contra os pastores, contra os profetas, contra os sacerdotes. E aí está uma passagem. Se você leia o capítulo 14, o que eu li aqui está no capítulo 14 do livro do profeta Jeremias, do verso 10 ao verso 16. Leia, pesquise, procure, analise por você mesmo as coisas que você já viu dentro desses templos religiosos, porque foi assim que eu comecei a despertar, pelo que eu vi, pelo que me estava sendo ensinado. E é óbvio que quando esses vídeos, chegarem a esses líderes que foram meus líderes, eles vão dizer que eu estou louco, que eu estou adulterando a palavra, que eu estou invertendo as coisas. É por isso que eu digo para você, queridos, leia. Veja, o formato da palavra do nosso Pai chegou a nós em forma de livro. E na forma escrita. Ou seja, é para ler. É para ler. Se tivesse vindo já em DVD, era para você assistir. Em CD, para você ouvir. E não existe mal nenhum em assistir uma narração, um filme a respeito das escrituras. Não existe mal nenhum em ouvir. Está no carro, ouve. Mas a leitura vai te dar um entendimento, porque você pode voltar, você pode analisar, você pode aprender muito. Você não precisa de ninguém para te ensinar o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é que o Pai não falou com esses profetas. O Pai não disse... Olha só, então o Senhor me disse, é mentira que as pessoas não passaram pela guerra, é mentira que as pessoas não passaram por fome, é mentira que essas pessoas terão prosperidade. O profeta fala assim, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. O Pai está falando, é mentira. Em quem que você crê? Em quem que você crê, querido? No que está escrito ou no que esses homens falam para você? Ok? Olha só, eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Eu estou falando para você do que está escrito. Se você não quer crer, não quer acreditar, paciência, mas é o que está escrito. Agora, o que esses homens falam para vocês é coisas da mente deles. Falsas ilusões, adivinhações.
Queridos, o Pai não enviou esses líderes religiosos com templo e gravata para ensinar você. O Pai dá entendimento para que nós venhamos aprender nas Escrituras. E levanta algumas pessoas para apenas mostrar os pastos verdejantes, como eu estou mostrando aqui. Leia, busque, pesquise e você vai ter entendimento. Ok? Esse é o canal Verdade das Escrituras. Se você quer acompanhar nosso trabalho e ver mais vídeos, inscreva-se no canal. Procure mais informações nas Escrituras a respeito desse assunto que nós estamos tratando aqui e tantos outros. Toda a Escritura ela é proveitosa, boa e especial para nos ensinar. Não abandone nenhuma palavra, não deixe de lado nenhuma palavra sequer. Insista, leia repetidamente, que você vai compreender, que você vai entender. E ninguém mais vai te enganar. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Que a paz do nosso Pai esteja com todos vocês. Se você gostou do vídeo, aí clique em gostei. Se você não gostou, faça um comentário, clica aí em não gostei, mas comente. Nós estamos aqui para aprender também. Se o que eu estou falando aqui está errado, mostre, né, que eu estou errado. Faça aí seu comentário, tá ok? Inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.